O editor começa depois. Boa tarde a todos. Ainda bem que temos estes livros para o programa local. Eu não sou editor, represento o editor que pediu esse papel. Dar as boas-vindas a todos, muito obrigado, e agradecer ao Centro Nacional da Cultura ter recebido este evento do meu amigo Luís Gaimão. Eu não posso falar em nome da editora, posso contar apenas algumas histórias. Começo por dizer que, por exemplo, o João Ricardo este ano teve um grande prémio. Um dos seus autores foi galardoado com a personalidade lusófona de 1923. De 2023. Vocês desculparão, mas e com uma obra notável que é uma obra monumental, são 3 volumes sobre a história da Angola, que penso que a senhora conselheira já conhecerá, que é do Dr. Carlos Mariano Manuel, já conhece. O João Ricardo nasceu em Angola, mas veio para Portugal muito pequeno, era criança, e andava à procura queria saber mais sobre a Terra, faltava de qualquer coisa. Até que em 2015, um amigo apresentou-lhe um trabalho de uma recolha de autores de Angola, desde 1642 até 2015. E ele viu que estava ali qualquer coisa muito interessante. Esse amigo trouxe também alguns nomes desconhecidos, de jovens poetas angolanos que conheciam, mereciam alguma possibilidade. Então, o João Ricardo, através dessas primeiras publicações, conseguiu fechar o círculo. E então, Angola tornou-se muito mais próxima para ele. Já lá foi 2 vezes e irá mais vezes, com certeza. Sobre a editora, eu posso dizer, sem atrevimento, que é uma editora angolana a operar em Portugal. E mais não digo, agora passo a palavra ao Dr. Oliveira Martins, presidente desta casa. Muito obrigado. Desculpem, estou com muita voz muito mal. Eu não estou Ora, muito boas tardes a todos. Antes de mais, sou conselheira da Embaixada de Angola e dar-vos nota de que para mim é um grande gosto estar aqui a apresentar este livro, Angola e o Atlântico, Colonialismo, Colonialidade e Epistemologia descolonial. Devo começar por dizer, em 2 palavras apenas, na sequência do que já foi dito pelo editor, esta casa é uma casa que, desde 1945, que desenvolve a sua atividade cultural, foi criada 8 dias depois do fim da Grande Guerra Mundial, da Segunda Grande Guerra Mundial. Uma das principais referências, e já que estamos a tratar deste tema, colonialismo, colonialidade e epistemologia descolonial, uma das questões premonitórias que o Centro Nacional de Cultura colocou, ainda antes de 1974, naturalmente, e recordo aqui um dos nossos associados mais destacados, falo do arquiteto Nuno Teotónio Pereira, que desenvolveu uma importante atividade relativamente à questão colonial. Uma vez que era indispensável garantir o direito à informação do que é que se passava e, simultaneamente, é muito curioso por que razão é que foi o grupo que aqui embaixo, António Gonçalo Batista,
2023, a revista O Tempo e o Modo, que teve um papel importante relativamente à abertura de horizontes, relativamente à cultura portuguesa. E um dos temas em que pudemos ser pioneiros foi justamente a reflexão sobre a realidade colonial. E a partir, naturalmente, não é enfim, estranho que tenham sido muitos católicos, na altura designados como católicos progressistas, a fazê-lo. O Papa João XXIII rompeu com a ideia eurocêntrica da própria Igreja Católica e isso obrigava à compreensão da importância dos movimentos de libertação e, simultaneamente, do fenómeno da descolonização. Comemoraremos, dentro de muito pouco tempo, os 50 anos da Revolução Democrática de 25 de abril de 1974 e todos se recordam 3 Ds que invocam essa revolução. E eram democratizar, descolonizar, desenvolver. E obviamente que falar deste tema hoje é referir exatamente esta mesma realidade. Tive oportunidade, em várias circunstâncias, nas funções que desempenhei, ter um contacto muito direto e estreito, e saúdo aqui o Presidente do Tribunal de Contas, o Conselheiro José Tavares, velho amigo, e ele recorda-se bem do momento em que fomos visitar o Cardeal Alexandre do Nascimento. Fomos visitá-lo e naturalmente que essa circunstância foi uma circunstância especialmente significativa. Conheci o Cardeal, então, Padre Nascimento, Padre Alexandre Nascimento, que estava ali em Capitolique, na igreja de Santo Protestável, onde eu vivia nessa altura, e é alguém que teve um papel absolutamente, moral, absolutamente fundamental na compreensão daquilo que é a realidade de Angola. Há muito pouco tempo, há cerca de 8 dias, deixou-nos o embaixador do Brasil em Portugal, falo-vos do embaixador Alberto da Costa e Silva, grande embaixador, homem de cultura, e homem que escreveu um livro fantástico, que é o Atlântico como rio, o rio que reúne as culturas de Angola e do Brasil. Com tudo aquilo que isso naturalmente significa. Um grande rio da língua portuguesa, um grande rio da cultura da língua portuguesa. Eu recordava aqui que para o final do século, falta algum tempo para o final do século, já lá estaremos naturalmente, mas para o final do século prevê-se que, de facto, o Atlântico Sul seja um rio onde a influência da língua portuguesa é evidente. Prevê-se que o Brasil tenha, nessa altura, cerca de 200 milhões de falantes, como sabem, hoje aproxima-se dos 240, mas haverá, pelo fenómeno da urbanização, pelo fenómeno das novas cidades, etc., haverá uma ligeira redução na população do Brasil, passará dos tais 230 atuais milhões para cerca de 200 milhões, mas agora tivemos ali a confrontar os nossos números, dará um enorme salto.
e um enorme salto que significa hoje, nós há pouco conversávamos com a senhora, e nós apontávamos talvez para os 30, 40 milhões. Pois bem, no final do século prevê-se que em Angola haja 170 milhões de dólares. 170 milhões. São os números, não sou um modesto leitor desses estudos. Significa o quê? Corresponde a algo que nós sabemos. A África vai ser um continente que vai registrar o maior crescimento da população em todo o mundo. E o que é que desejamos? Todos nós desejamos que esse crescimento da população se traduza em maior desenvolvimento. E, naturalmente, que esse ponto é particularmente importante. Eis a atualidade do livro, Sr. Dr. Luís Carvalho Prograça, de realidade, dizia que as nossas famílias se conhecem há 100 anos, em diversas circunstâncias. O maior amigo do meu avô era Joaquim Mascarenhas Gaivão, que era seu primo tio, exatamente. Era o maior amigo do meu avô, fecho não parentes, é só para vos dizer, quem está aqui dirá, mas o que é que nós temos a ver com isso? Nós os dois temos. Ora, portanto, o mundo é pequeno, disse o mundo é pequeno, exatamente. E portanto, quando o Dr. Luís Gaivão me desafiou a estar aqui a ler e a falar um pouco sobre esta obra, eu correspondi imediatamente, com muito gosto, e começo já por vos dizer, em primeiro lugar, que este livro é um conjunto indispensável de elementos, tem um papel pedagógico extremamente importante. Angola é uma realidade multifacetada, porque Angola, infelizmente, e eu também acompanhei um pouco isso na Unesco, designadamente a questão relativa às consequências da Guerra Civil e designadamente às consequências nos jovens e a necessidade que a Unesco e a comunidade internacional teve de dar resposta a essa situação dramática, mas todos nós esperamos, e por isso eu comecei por um fator positivo, que foi dizer que Angola será um dos países que poderá registrar certamente o aumento de população e o aumento de desenvolvimento, todos desejamos e queremos que isso aconteça. Para isso é indispensável tomarmos consciência daquilo que esta obra contém. E esta obra, justamente, é uma obra que, eu comecei por dizer, que tem um papel pedagógico fundamental. Devo dizer-vos que conhece-se pouco a realidade de Angola. Conhece pouco a realidade de Angola. Poderão dizer, não, é verdade. Bom, mas realmente tenho o gosto de conhecer pessoalmente uma personalidade da literatura mundial. Falo de Pekatela, tive o gosto, aliás, não em Luanda, mas em Maputo, numa altura em que a última vez que o encontrei, naturalmente já o encontrei também em Angola, mas foi no lançamento de um dos seus últimos livros e, portanto, é alguém que considero especialmente e que tem um papel extremamente importante no que toca à língua portuguesa e à importância da língua portuguesa. Parem, só para vos dizer que eu não gosto de falar de lusofonia no singular. Eu falo sempre de lusofonia no plural.
porque não há uma lusofonia. Há várias lusofonias e, sobretudo, o que está aqui em causa é uma língua comum que é património comum, e essa língua comum é a língua portuguesa. E, naturalmente, que no âmbito deste mundo da língua portuguesa, obviamente que o primeiro e mais notório país é naturalmente o Brasil, com os seus cerca de 235 milhões de falantes da língua portuguesa. A língua portuguesa, no entanto, não é propriedade de ninguém, não. É património comum de todos os seus falantes e de todos os seus amigos. E esta questão é extremamente importante. Refiro-vos também uma relação do Centro Nacional de Cultura, uma relação muito forte com vários escritores angolanos, de diversas leituras, diversas perspectivas. Recordo que uma obra importante da língua portuguesa, que se chama Nação Crioula, da autoria de Agualusa, foi escrita com uma bolsa do Centro Nacional de Cultura. Foi o Centro Nacional de Cultura, como esta, se ler a Nação Crioula, vê logo na primeira página. Este livro foi escrito com uma bolsa, e o José Eduardo Agualusa escreveu exatamente com uma bolsa do Centro Nacional de Cultura. O mesmo digo, outro bolseiro também, aqui do Centro Nacional de Cultura, que é Onjaki, que é justamente um grande escritor também da língua portuguesa e também foi bolseiro do Centro Nacional de Cultura. Portanto, o primeiro bolseiro, José Eduardo Agualusa, Nação Crioula. Nação Crioula é um livro referencial, um livro que não podemos naturalmente esquecer. Ora, é indispensável, por isso, nós percebermos que a história de Angola tem, como diz o autor, as remotas origens nas tradições dos reinos Bantu, do Congo e seus vassalos, Ndongo, Matamba, Kassange, Kisamba. Todos se inscreviam numa identidade societal plural, com organização política, administrativa, económica e cultural diversa, mas com uma mesma matriz filosófica e teológica africana. Esta expressão é um bocadinho forçada, teológica, verdade, tudo, mas o nosso autor a utiliza, e bem, uma vez que as origens religiosas, designadamente animistas, que encontramos em África, têm uma extraordinária importância e projetam-se no mundo da língua portuguesa. Designadamente, quando vemos, eu próprio tive a oportunidade de ser iniciado no candomblé, exatamente em Casabranca, na Casa Branca, que é o local onde Jorge Amado foi também iniciado, e justamente compreender a importância desse diálogo, dessa força das culturas e a projeção das culturas, designadamente a compreensão da diversidade e importância dos orixás. E esses orixás que nós, aliás, encontramos, e eu, às vezes, os meus alunos vejo que trazem as fitinhas do Senhor do Bonfim. O Senhor do Bonfim é nem mais, nem menos do que o orixá Oxalá, primeiro dos orixás. Mas, naturalmente, que, olhando o mar, nós compreendemos o orixá feminino, aliás, que é Iemanjá, e a importância, e depois, naturalmente, um conjunto muito vasto de referências neste diálogo. Por isso, este diálogo no rio que é o Atlântico Sul, por isso o livro se chama Angola e o Atlântico. Nós, naturalmente, podemos falar também do Índico, mas este é sobre o Atlântico,
E daí, justamente, a questão que eu há pouco vos referia relativamente à rabota origem, às raízes. Nós só compreendemos uma cultura se compreendermos as suas raízes. E, sendo eu também professor de cultura portuguesa, muitas vezes eu encontro em jovens alunos vindos de Angola a escolha dos temas ligados às suas raízes e à diversidade e importância dessas raízes. O autor, Luís Carvalho, com a sua experiência, ele é licenciado em Filosofia e Humanidades, mestre em Lusofonia e Relações Internacionais, doutor em Sociologia, Pós-Colonialismo e Cidadania Global, e ao dar-nos esta obra, ele, no fundo, permite-nos compreender o fenómeno complexo que é o colonialismo. E, designadamente, a importância do próprio colonialismo ibérico no Atlântico e, designadamente, eu há pouco referi o embaixador Alberto da Costa e Silva, e o embaixador Alberto da Costa e Silva foi um profundo estudioso justamente de África. Ele entendeu que, sem conhecer a África, não podia conhecer as relações do sul do Atlântico. E, designadamente, eu li profundamente, antes e depois de ter visitado, designadamente, o Benin. E o Benin é justamente o país onde se encontra São João Batista de Judá, e tive a oportunidade de aprender as relações fundamentais relativas a essa presença no Benin em dois autores. O primeiro, conhecido de todos, um grande jornalista, que foi Bruce Chatwin, um grande escritor, Bruce Chatwin. Bruce Chatwin escreveu, aliás, sobre o Benin e sobre as raízes do Benin. Não é, francamente, os melhores livros de Bruce Chatwin, até porque Bruce Chatwin foi preso no Benin, e é mais ou menos um relato dessa experiência um pouco estranha que ele sentiu no Benin. Mas, sobretudo, aprendi muito através das obras, designadamente do embaixador Alberto Costa e Silva, que eu aqui recordo com muito gosto, sobretudo porque entendeu que, tal como o doutor Luís Carvalho, que não podia compreender este fenómeno complexo do colonialismo sem conhecer bem a África. O colonialismo periférico português em Angola, a subcolonização ou sobrecolonização, as especificidades, muitas vezes nós próprios invocamos a grande diferença que foi a descolonização na região e a descolonização nas ex-colónias portuguesas. A razão é simples, é que a colonização das ex-colónias portuguesas é uma colonização mais recente, enquanto que a colonização da Argélia foi uma colonização de 1830 e, portanto, as ligações familiares eram já muito distantes, enquanto que na sociedade portuguesa, depois de 1974, foi possível receber os retornados. Porquê? Porque eles ainda tinham raízes e porque a colonização tinha sido uma colonização mais recente, diferente daquela que encontramos designadamente noutras situações. Mas é muito importante ver que não é possível, porque é incorreto historicamente, fazer-se uma distinção
do colonialismo que nós encontramos em Angola, considerando, porventura, menos intenso, mais doce. Não, colonialismo é colonialismo. Não é? E, portanto, naturalmente que é diferente. Não há duas situações que sejam iguais. É óbvio que quando os colonizadores têm níveis culturais mais baixos, obviamente que há uma identificação maior com os colonizados. Conhecemos isso, sabemos isso. Mas não muda a natureza daquilo que é o fenómeno da colonização. E, naturalmente, que o que o Dr. Luís Gávea nos vem trazer é exatamente, antes de mais, a especificidade do caso da Angola. E tem, de facto, uma especificidade própria, muito diferente. Paredes meias, encontramos o Congo ex-belga, e o Congo ex-belga é uma situação completamente diferente. Completamente diferente, uma vez que se trata de um colonialismo sui generis a partir do rei dos belgas. E é o papel do rei dos belgas, preciso dizer, não é rei da Bélgica, não há rei da Bélgica, o rei dos belgas, que justamente tinha enfim, papel especial neste colonialismo que, obviamente, tem uma especificidade própria. Ora, quando o Dr. Luís Gávea, em determinado momento, usa entre aspas, mas faz bem em usar entre aspas, porque as aspas quase que devem desaparecer. Fala no esquecimento da colonialidade pelo pensamento eurocêntrico. E esta questão é uma questão crucial. Digamos que é o coração do tema, não é? É o coração do tema. E é fundamental percebermos que há, exatamente, por um lado, a necessidade de conhecermos o fenómeno que o autor designa como colonialidade em todas as suas expressões, designadamente no que se refere a uma ideia que é contrária à ideia de emancipação, digamos assim. E, portanto, ao falar do fenómeno, nós temos que falar do futuro, do conhecimento do colonialismo e do que ele significou, e, simultaneamente, projetar para o futuro as relações de um universalismo centrado nos direitos fundamentais. Esta aqui é a questão. A questão fundamental, e por isso eu invocava aqui o facto de a África ser, em breve, o continente onde há maior crescimento da população. Nós desejamos que esse crescimento se traduza em desenvolvimento. Por outro lado, há uma questão importante, eu volto ao Rio do Atlântico Sul, eu volto, e à questão que também o Dr. Luís Gávea muito bem colocou, que é a relação que se estabelece entre o pensamento ameríndio, eu já o invoquei aqui, a propósito do Candomblé, já o invoquei aqui a propósito exatamente dessa referência, e, simultaneamente, esse pensamento ameríndio e africano envolve uma perversa sedução pelo colonialismo, digamos assim, e importa, obviamente, que retiremos as devidas consequências de modo a percebermos hoje que Angola, como um Estado moderno pós-colonial, que viveu o drama da guerra civil, que vive os riscos relativamente ao tal esquecimento. É porque o esquecimento envolve profundos riscos, como o Dr. Luís Gávea certamente daqui a pouco nos irá dizer. Aquilo que aconteceu na partilha de África
no Congresso de Berlim, é algo que hoje tem que ser visto com profundas cautelas. Profundas cautelas porque, como o Dr. Luís Guerra nos diz, a ideia do Estado-nação europeu tem uma especificidade diferente. E, sobretudo, o caso de Angola é um caso paradigmático. É um caso paradigmático pelas suas diferenças. Pelas suas diferenças e pelas suas complementaridades. E nas suas diferenças e suas complementaridades, porque, obviamente, que no Norte e no Sul as influências são naturalmente diversas, mas enriquecem-se mutuamente. Hoje, essa questão tem que ser devidamente equacionada. Não a partir do modelo eurocêntrico, não a partir do modelo do Estado-nação que encontramos aqui na Europa. Eu devo explicar-vos que esta questão do Estado-nação na Europa é muitas vezes referida de uma forma simplificada e às vezes precipitada. Por uma razão, quando se falou nos anos 80 da adesão de Portugal às comunidades europeias, houve a tentação de dizer, bom, e agora acaba o papel dos diferentes Estados-nação. Não há erro maior do que dizer isto, por uma razão simples. O que aconteceu, e acontece hoje, é que o Estado-nação que nós herdamos é um Estado-nação que corresponde hoje já não àquilo que Hegel, o grande pensador da filosofia do direito, e que considerava que o Estado era, afinal, o alfa e o ômega do direito público. O alfa e o ômega do direito público. Era esse o Estado e o Estado-nação europeu que nós herdamos. Mas esse Estado europeu não pode ser nem maximizado nem minorizado. O que é que isto quer dizer? Temos que entender que hoje o Estado-nação é importante, sinceramente, para construirmos a própria legitimidade. Mas, simultaneamente, se o Estado-nação hoje tem, naturalmente, características diferentes do que já teve exatamente em meados do século XIX, a verdade é que os Estados-nações que temos são mediadores entre o local e o supranacional. Entre o local e o supranacional. Essa aqui é a grande questão. E essa aqui é a dificuldade. Esta realidade é intransponível para o caso africano, mas temos que lidar com as fronteiras que herdamos e que foram construídas no Congresso de Berlim. Temos que lidar com elas. Há fotografias muito interessantes que eu às vezes recordo, que é o nosso almirante Gago Coutinho, a fazer a fronteira do sul da Angola. A régua esquadro, lá está a reta, lá está a régua esquadro. Foi assim construído. O almirante Gago Coutinho foi para Angola e construiu justamente essa fronteira, a régua esquadro. Mas é uma realidade da qual temos que debater. Portanto, a noção de Estado-nação é hoje uma noção que, mesmo na Europa, mudou. E se mudou na Europa, nós temos que considerar aquilo que é hoje o Estado, a realidade do Estado, quando falamos justamente dos antigos países colonizados. Para quê? Para que não caiam em situações que são, afinal, de repetição e até de sofisticação de neocolonialismo. Essa é que é a grande questão. E, portanto, o que é que desejamos? Desejamos que o Estado pós-colonial deve ser o Estado que reúna as características fundamentais de primado da lei. Lei geral e abstrata para todos. Falo aqui na presença do Presidente do Tribunal Supremo, a quarta figura do Estado português. Ora, primado da lei. Lei geral e abstrata para todos.
A legitimidade da origem, a importância do voto e a consideração, justamente, da cidadania, da noção de cidadania, que é um conceito absolutamente fundamental e que está subjacente às preocupações do nosso autor. Depois, a questão da legitimidade do exercício. Falo da presença do Presidente do Tribunal de Contas. A legitimidade do exercício. Não basta apenas dizer que se tem voto. Não. É preciso saber o que se faz com o voto que se tem. E, desigradamente, garantir uma legitimação. Diz-se, há um caminho longo a percorrer, desigradamente das jovens nações. É verdade. É verdade. Mas, se o caminho é longo, ele tem que ser imediatamente trilhado. Jean Monnet, o fundador, um dos pais fundadores da Europa, era agricultor. Ele é agricultor, produtor de conhaque, do céu de conhaque, Monnet. E já muito idoso, poucos meses antes de falecer, o Sr. Jean Monnet ia com o seu amigo, que trabalhava, colaborador, que trabalhava com ele, e o Sr. Jean Monnet disse assim: ora, aqui está um sítio onde podíamos plantar um carvalho. E o amigo disse assim: pois é, mas o Sr. Monnet já não vai ver, já não vou ver, que em princípio já não vai ver, mas não se importa criar condições para plantarmos o carvalho ainda antes do almoço. Ora, portanto, ele disse, então, se demora muito tempo a construir uma árvore dessa dimensão, pois bem, nós vamos rapidamente a plantar, rapidamente começar essa tarefa. Primeiro da lei, legitimidade do voto, legitimidade do exercício e justiça. Justiça distributiva e equidade intergeracional, ou seja, nós não podemos baixar os braços relativamente ao fatalismo da destruição da natureza, do aquecimento global. Todos esses elementos, estamos neste momento está a realizar-se a COP, a reunião intercalar sobre justamente as questões do ambiente e as questões fundamentais dos grandes desafios que esse domínio se nos põe e, portanto, é indispensável que hoje, e assim termino, Angola e o Atlântico, o colonialismo, a compreensão do que é as suas origens, as suas previsões, a colonialidade, aquilo que persiste para além do próprio colonialismo, e uma epistemologia descolonial. Isto é, nós não podemos considerar como fatalidade continuarmos com essas relações de subordinação. Não. Queremos países soberanos, queremos países livres. E isso, naturalmente, deve ocorrer também nos antigos países. E atenção, quando os três objetivos do 25 de abril de 1974 foram formulados, democratização, descolonização, desenvolvimento, naturalmente que nesta descolonização está exatamente a superação dessa mentalidade, da colonialidade e uma epistemologia descolonial. Muito obrigado, parabéns pela sua obra, que é muito, muito boa, muito interessante, e ficamos agora suspensos das suas considerações finais. Muito obrigado. Tocou em pontos que são os pontos fundamentais do livro que eu escrevi. Este livro corresponde à matéria que eu estudei no meu doutoramento em pós-colonialismos e cidadania global. O professor Dr. Oliveira Martins tocou, portanto, falou aqui da história
do colonialismo, um pouco da história da África, da importância do conhecimento da África para que a África encontre os seus caminhos verdadeiros, autênticos, não aqueles que lhes são impostos, que lhes foram sempre impostos. E falou também das noções de Estado-nação. Os Estados africanos herdaram do colonialismo a noção vaga de Estado-nação europeia e, portanto, não de Estado-nação africana. Logo, a realidade social, étnica, cultural, política africana, a história da África, não tem a ver com este desenvolvimento industrial que houve na Europa. Portanto, são realidades completamente distintas. Daí que, mais uma vez, a África tem de encontrar os seus caminhos. Eu tinha preparado aqui um textozinho para não falhar nenhuma das premissas de agradecimentos por esta sessão e também por algumas ideias que são uma espécie de resumo do livro. Eu queria agradecer ao professor Dr. Guilherme Oliveira Martins, em primeiro lugar. Não é todos os dias que um perfil da cultura nacional tão elevado aceita o repto para apresentar um livro que é resultado de parte dos meus estudos. Depois queria também agradecer à professora doutora Maria Calado, presidente desta casa, que não está cá, e a todos aqueles que nesta casa também colaboraram para que se realizasse a sessão, ao meu editor João Ricardo e ao Tomás Lima Coelho, que aqui o representa, porque ele não está cá, está em viagem. Depois, o Dr. José Tavares, não posso deixar de lhe dirigir um muito obrigado, porque ele foi também promotor desta sessão desde o início, quis muito que fosse feita esta sessão aqui, e eu agradeço-lhe muito todo o interesse, toda a devoção que pôs na realização deste ato. Também queria agradecer, lá está, a sua doutora conselheira da Embaixada de Angola, Dionísia Demba, que veio cansada de Setúbal, de outros trabalhos, e aqui está. Muito obrigado. Muito obrigado. Pronto. Gostaria de assinalar que este livro é filho de Angola. Os seus pais culturais são aqueles povos que habitam há séculos o território dos reinos que o professor já assinalou: Congo, Ndongo, Angola, Batamba, Cassange, Kissama e outros reinos que os percursos da história juntaram numa unidade política que hoje também é cultural. São povos diversos, etnicamente, mas todos de origem de cultura banto, que, com a colonização, se foram transculturando entre si e com outras culturas exteriores, e com elas alcançaram uma nova identidade, onde, tantas vezes, pela ação do colonialismo, o passado africano foi menosprezado, violentado, mas não foi anulado. O rico puzzle étnico-cultural do interland angolano, se por um lado foi vítima do colonialismo e dos seus muitos males, dos quais o maior foi o esclavagismo, que retirou milhões de seres humanos da convivência com os seus e os levou para o outro lado do mar, por outro lado, pôde recriar com outros povos ameríndios e mesmo com os colonizadores, em tanta viagem pelo Atlântico, de ida e de regresso, uma panóplia rara de intensíssimas trocas culturais que lhe caracterizaram a angolaridade. Angola está na gênese do Brasil, mas igualmente da restante América Latina, Central e das Antilhas, e mesmo dos Estados do Sul dos Estados Unidos da América, e também dos arquipélagos atlânticos de São Tomé e Cabo Verde. E nos barcos negreiros, muita da tripulação era composta por angolanos e outros africanos. Os portos do Brasil, Argentina, Uruguai, Venezuela, Cuba, Antilhas e depois em viagem, Cabo Verde, São Tomé, Açores ou em Lisboa,
e Sevilha, Roterdão, Londres ou Havre, as culturas andavam miscigenadas de linguagens tropicalizadas, de crioulos, de músicas com novos instrumentos e ritmos quentes, de produtos da terra saborosos, especiarias e frutos, de gastronomias exuberantes, de danças com ritmos sentidos e vivos, de cantos, ora de tristeza ou lamento, ora de alegria esfuziante. A Europa, a América, a África já não eram as mesmas, desde que os angolanos e africanos as tocaram. Sufocados, menospassados, escravizados, racializados, esvaziados pela violência, os africanos souberam reagir à alienação com uma força vital assombrosa. Colocada Angola e os angolanos pela história nas encruzilhadas da expansão portuguesa e do esclavagismo oceânico que se lhe seguiu, este, praticado igualmente por outros povos europeus, castelhanos, ingleses, holandeses e franceses, sobretudo estes, ao qual sucedeu, já com o esclavagismo suspenso, o colonialismo de ocupação territorial, conseguiu a África, pela luta anticolonial, a sua independência política. Não conseguiu ainda a independência económica, pela ação nefasta do neocolonialismo atual. Nem cultural, não conseguiu a sua independência cultural, pela influência exógena no pensamento da intelectualidade africana. Os líderes africanos estudaram, em sua grande parte, na Europa, quer a Europa Ocidental, quer a Europa Oriental, quando ainda havia cortina de ferro. Ou então na China, portanto, estudaram e receberam essa formação. Portanto, é um pensamento exógeno à África, aquele pensamento que ainda vigora nas universidades e nos estudos superiores em Angola. Nem alcançaram o desenvolvimento social pelo agravamento da disfunção económica e da desigualdade social, que lhe permita conseguir novos paradigmas de governação verdadeiramente localizados, não globalizados. Estes paradigmas estão a ser procurados agora e terão de ser encontrados nos valores da ancestralidade africana e ao encontro da modernidade. Uma Angola, uma África, com as ideias dos africanos, não com as que lhes foram impostas de fora. É, pois, um livro do Sul, este Angola e o Atlântico, colonialismo, colonialidade e epistemologia descolonial. E espero que os leitores não precisem de ser angolanos e africanos, encontrem nele um contributo para repensar os caminhos do desenvolvimento justo e contemporâneo para os países de África. Angola, em primeira instância, com recurso aos seus próprios argumentos, à sua história, à sua cultura, às suas tradições atualizadas. De tanto que se poderia dizer, não quero massacrar os presentes, estas reflexões são frutos dos meus estudos e neste livro encontrarão, espero, novos interesses de reflexão. Muito obrigado.